Saiu a segunda convocação do técnico Dorival Júnior na seleção brasileira. Dorival escolheu seus 23 nomes para a disputa da Copa América nos meses de junho e julho. A lista contou com a volta de alguns nomes contestados e também algumas surpresas. Você irá conferir cada um dos convocados nesse vídeo. Hoje foi dia do técnico Dorival Júnior anunciar a sua convocação final para a disputa da Copa América, que vai acontecer agora nos Estados Unidos entre os meses de junho e julho. Então o Dorival teve apenas uma data FIFA para se preparar, porque ele assumiu, logo tiveram os amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, e agora por conta do calendário já tem uma competição pela frente. Então, como nós sempre fazemos aqui no canal, eu vou mostrar para vocês primeiro quem ele convocou, e depois nós vamos debater quais nomes ele realmente acertou em chamar, quais ele errou, quem que poderia ter ido. Vamos lá, ponto a ponto. Começando pelos goleiros, ele levou o Alisson, o Bento e o Ederson. Lembrando que o Bento e o Ederson já estavam na primeira convocação dele. Na defesa, para a zaga, ele chamou o Beraldo, o Militão, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos. No caso aqui, o Beraldo, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos estiveram já na outra lista. Para as laterais, ele levou o Danilo da Juve, o Ian Couto, o Guilherme Arana do Galo e o Wendel, lateral do Porto. O Wendel que, inclusive, tinha sido titular nos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. Para o meio campo, ele levou Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá. E aí no ataque temos Endrick, Evanilson, atacante do Porto, Gabriel Martinelli, Rafinha do Barça, Rodrigo, Savinho do Girona e o Vini Júnior. Quando você analisa, em geral, é uma boa lista. É uma boa seleção para a disputa da Copa América. Ainda mais que, querendo ou não, nós estamos ainda naquele ciclo pós-Copa de 2022 em que está acontecendo uma transição natural. Nomes que eram chamados na antiga geração, na geração do Tite, não tem mais tanto espaço. E estamos aos poucos vendo nomes mais jovens ganhando espaço. Então posso dar alguns exemplos para vocês. O Endrick é extremamente novo, agora vai para a sua segunda convocação com o Dorival. Nós tínhamos também o Savinho, que foi bem nas chances que teve contra a Espanha e contra a Inglaterra. E aí, por outro lado, você já não tem Casemiro nessa lista, que é um jogador de outra geração. Não tem o Thiago Silva. E a gente vai debater também isso um pouquinho mais adiante. Porque, sendo bem sincero, por exemplo, o Thiago Silva é um cara que, em comparação aos nomes que foram convocados, eu preferia 1000 vezes ele. Então eu separei aqui pontos positivos e pontos negativos dessa convocação, na minha opinião. Não se esqueça de deixar a sua nos comentários, porque é importante também você dizer o que você pensa, porque às vezes até vira uma sugestão de vídeo no canal, às vezes você mesmo pode fazer eu mudar o meu pensamento. É assim que funciona. Então, começando com os pontos positivos, uma coisa que eu achei legal foi que ele manteve alguns jogadores que foram bem na primeira convocação. Então ele manteve o Endrick, ele manteve o goleiro Bento, que foi muito bem na minha opinião contra a Espanha e contra a Inglaterra. Ele manteve o Andreas Pereira, que foi uma grata surpresa pra mim. Manteve o Wendel, que fez um bom jogo contra a Inglaterra, contra a Espanha sofreu mais pra marcar o Yamal. Mas, em geral, assim, eu gostei que ele manteve esses nomes. Porque mesmo que eles mais pra frente não sejam os caras da seleção, os titulares, ao menos você dá uma sequência importante para você poder analisar e testar. Falando agora sobre o meio campo, eu também gostei que ele fez um meio campo leve, com jogadores de alto nível que podem fazer mais de uma função e sim um camisa 5 tradicional. Todo mundo ali do meio campo pode jogar em qualquer posição. Pode jogar um pouco mais recuado, fazendo saída de bola, pode cuidar mais da marcação, pode armar, e isso eu achei bem bacana. Tanto que, na primeira data FIFA do Dorival, quem jogou de camisa 5 foi o Bruno Guimarães, que é um típico camisa 8. É um cara de saída, um cara de controle de jogo. Então não temos mais aquele cara que a gente pensa no time que esse aqui vai só marcar. Que foi que por muitas vezes todo mundo esperava do Casemiro. Ser aquele pitbull, aquele camisa 5. Agora não temos mais um jogador com esse perfil. Eu acho que pro jogo da seleção, flui mais, ser mais técnico, essa decisão foi acertada. E outra coisa que eu achei legal foi nas laterais, porque nas laterais ele mesclou nomes experientes com nomes jovens. Eu vou usar aqui o exemplo do Danilo. Eu sei que muita gente não gosta do Danilo, mas o Danilo é um jogador que ele faz o arroz feijão dele. E aí você coloca um jogador experiente como ele e um jovem como o Ian Couto, para que você possa ter essa mescla. Na esquerda, o Wendel é um jogador que pode não ser famoso no Brasil,
mas é um jogador já rodado, tem 30 anos. Aí você pega e junta ele com o Arana, que é um jogador que é mais jovem do que o Wendel. Eu acho que essa mescla, especialmente nas laterais, pode trazer bons resultados. Agora vamos para os pontos negativos. Aqui eu já vou criticar algumas convocações. Uma coisa que eu não gostei foi que ele manteve alguns nomes que são sempre contestados. E não me entendam mal, esses jogadores que eu vou falar agora, eles não são jogadores ruins. Muito pelo contrário, eles são bons jogadores. Mas às vezes tem jogador que é bom para o clube, mas não é bom para a seleção. Então eu vou falar alguns casos aqui. Começando pelo goleiro Alisson. O Alisson não é à toa que já foi eleito o melhor goleiro do mundo. Ele é um bom goleiro lá no Liverpool. Na seleção, desculpa, ele já teve várias chances e não mostrou ser o goleiro que a seleção precisa. Eu acho que hoje o Ederson pede passagem, o próprio Bento teve as chances agora nos amistosos, em março, mandou bem também. Então assim, eu acho que o Alisson não vai deixar de ser um bom goleiro, só que eu não enxergo hoje ele como um merecedor de ter ainda espaço na seleção brasileira. Não sei se vocês conseguem me entender, não sei até mesmo se vocês têm essa mesma visão. Outro jogador que, com todo respeito, ele não tinha que estar na seleção é o Marquinhos. E sabe o que me parece por muitas vezes? Que o Marquinhos é intocável. Já perceberam que o Marquinhos pode estar embaixo no PSG, pode ir mal, pode ser eliminado, ele não sai? Cara, quem me explica isso? E aqui eu quero colocar o ponto que eu falei do Thiago Silva, que não foi convocado. Sendo bem sincero, não sei se vocês pensam assim também. Eu prefiro 1000 vezes você convocar o Thiago Silva com 40 anos do que você manter o Marquinhos. Quem tem acompanhado a temporada do PSG sabe que o Marquinhos não tem jogado bem. E outra, agora o PSG foi eliminado na Champions League e todo mundo tá querendo colocar a culpa no Beraldo. Porque no lance do gol do Dortmund, o Hummels acaba fazendo o gol realmente nas costas do Beraldo. Mas quando você puxa a origem do lance, cara, quem deu o escanteio de graça pro Borussia Dortmund foi o Marquinhos, que simplesmente não conseguiu recuar a bola certo pro Donnarumma. Então assim, eu acho que ele já não vem num momento legal no PSG, na seleção também, então eu não acho que essa convocação do Marquinhos tenha justificativa. E um outro nome que ele vai bem no clube dele, mas na seleção parece que não vira, é o Rafinha. Eu já critiquei muito mais o Rafinha, vocês que me acompanham aqui no canal, pelo menos desde a Copa do Mundo do Catar, sabem do que eu tô falando. Sempre critiquei o Rafinha. Só que hoje eu já enxergo o Rafinha de uma outra forma. Acho que no Barcelona é extremamente útil. Nessa reta final de temporada do Barça, tem sido um dos melhores jogadores do Barcelona. Tanto que o Barça caiu na Champions e ele vinha jogando bem. Só que na seleção o Rafinha não vira. E outra coisa, querendo ou não, no ataque da seleção, hoje temos o Vini e o Rodrigo muito consolidados e vamos ter o Endrick brigando por uma vaga. Ao menos é isso que se apresenta. Ou então, o Dorival colocar um meio-campo com 4 jogadores. Então eu não enxergo que o Rafinha seja um cara que seja assim essencial tá na seleção. Por exemplo, você tem para a mesma função dele ali o Savinho também. O Rodrigo também joga pela direita. Então você está amontoando jogadores que são da mesma posição, sendo que no caso do Rafinha ele não tem correspondido. Então, como eu disse, não é um jogador ruim, pode ir bem no Barça, mas na seleção é outros 500. Outro ponto que eu não gostei da convocação. Ele convocou o Éder Militão, com o Militão tendo acabado de voltar de lesão. Se seleção é momento, é quem tá bem, é quem tá em alta, não tem como o Militão ser convocado. E, não me entendam mal também, o Militão é muito bom, é um baita zagueiro, principalmente pela sua velocidade. O poder de recuperação do Militão é top. Só que o Militão vem de uma grave lesão no joelho, tá praticamente quase 1 ano sem jogar, tanto que nem no Real Madrid ele voltou como titular, tá voltando aos poucos. Então como você pega e já arremessa o Militão do nada numa Copa América? E assim, se você não tem opções pra zaga, tudo bem, você vai colocar o Militão. Mas o detalhe é que você tem opções. Por exemplo, o Thiago Silva, como eu disse, com 40 anos, o Thiago Silva ainda joga bola demais. Convoca o Thiago. O Thiago jogar a Copa América agora não vai pesar em nada, podem ter certeza, ele tá bem. Aí você tem, por exemplo, Bremer da Juventus, que é um zagueiro novo, um zagueiro forte, rápido. Pô, já tem uma chance aqui, quem sabe, no lugar do Militão, no lugar do Marquinhos. Um nome que a gente tá pedindo há muito tempo, o Murilo do Nottingham Forest. Por que ele não pode ter uma chance, sendo que o Militão acabou de se machucar, acabou de voltar do departamento médico? Coloca um cara que tá em alta, um cara que tá jogando, um cara que tá com ritmo. Ao menos eu enxergo assim. Então, não criticando o Militão, mas tô criticando a convocação dele. Eu acho que mais pra frente ele recuperado, ele não só tem que ser convocado, como tem que ser titular. Mas eu não enxergo que esse seja o momento, não. E outro ponto negativo é que eu acho que ele levou muitos atacantes. Como eu até tinha citado no caso do Rafinha. No lado que o Rafinha joga, que é no ataque pela direita, você já tem o Rodrigo, que joga por ali no Real Madrid. Você tem o Savinho do Girona, que vem numa crescente muito legal. Aí você vai, por exemplo, e convoca o Rafinha também. Vocês percebem que ficam muitos jogadores do mesmo setor?
eu acho que você poderia, ao invés de ter levado 3 atacantes que jogam abertos pela direita, ter levado mais um jogador de meio campo. É que no fim das contas, a gente sabe, a chance do Rodrigo jogar como meia é muito grande. Mas assim, você pode também chamar um jogador que seja do ofício, da posição no meio campo, ao invés de ficar colocando vários atacantes, sendo que muitos deles, no fim, nem vão ser aproveitados. Eu quero falar agora sobre um jogador que foi surpresa nessa lista. Eu falei de alguns nomes que poderiam ter sido chamados, como o Thiago, o Bremer, o Murilo do Nottingham. Eu acho até que para a esquerda, de repente, não seria absurdo nenhum aparecer um Lucas Piton do Vasco, o Samuel Lino do Atlético de Madrid. Joga como ala no Atlético, mas faz também o corredor ali do lado esquerdo. Só que tem um nome que eu senti um pouco de falta no ataque. Ainda mais que eu vi que o Evanilson do Porto ganhou uma chance, tem feito uma boa temporada em Portugal. Eu acho que esse jogador aqui, não que seria uma obrigação convocar, mas se convocasse seria merecido, que é o Rodrigo Muniz. O Rodrigo Muniz, ele tá jogando no Fulham da Inglaterra, mesmo time do Andreas Pereira que foi convocado, e ele surgiu aqui no Brasil na base do Flamengo. Ele tá num momento muito bom. Ele não tem tantos gols na temporada quanto o Evanilson, mas ele tem bons números. Ele tem 10 gols em 31 jogos. E detalhe, são 10 gols na Premier League, na liga mais competitiva do mundo e disputando contra zagueiros do mais alto nível. Então aqui não querendo desmerecer o Evanilson, o campeonato português também tem um bom nível, mas vocês têm que concordar que a Premier League está acima e o Rodrigo Muniz também tem jogado bem. Então assim, o Evanilson vai ser testado? Beleza. Eu acho que o teste sempre é válido. Mas nesse momento eu acho que o Rodrigo Muniz também poderia cair muito bem na seleção, porque eu enxergo que o Dorival vai querer usar como 9 ou o Endrick ou agora o Evanilson. Não enxergo que ele vai querer improvisar outro cara nesse setor, ainda mais que o Endrick vem de 2 amistosos com 2 gols. Mas enfim, não é nenhum absurdo, não tô dizendo que era uma urgência convocar o Rodrigo Muniz, mas acho que, caso ele não chamasse o Evanilson, eu acredito que o Rodrigo Muniz poderia também ter sido uma boa opção. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, o que você achou da convocação da seleção, quais foram os seus pontos positivos, negativos e o mais importante, você tá confiante para essa Copa América? Acha que o Brasil pode bater de frente com o Uruguai que tá em alta, Argentina, Colômbia? Não se esqueça de comentar para que a gente possa trocar uma ideia. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa sexta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!